Bom, então, mais uma vez, boa noite a todas, a todos. Em nome do Sintrajuf, dar as boas-vindas aos nossos colegas com deficiência, que vieram para essa atividade específica, que foi construída, inclusive, a pedido dos colegas, PCDs da categoria, por conta das dúvidas que tem a respeito da questão da Previdência, principalmente com uma proposta de reforma que está tramitando hoje no Congresso, inclusive em vias de instalação da comissão específica, lá na Câmara. Bom, alguns esclarecimentos antes da gente poder iniciar, de fato, aqui o painel. A gente hoje tem aqui a tradução em Libras, que é não só, se porventura a gente tiver alguém que necessite aqui no plenário, mas também porque nós vamos transmitir o evento no Facebook, ele nesse momento já está ao vivo, inclusive a gente vai, ao longo do debate, tentar pensar, se surgirem perguntas ali no próprio Facebook do sindicato, tentar responder aqui também, mas também nosso painel ele vai ficar disponibilizado, a gravação vai ficar disponibilizada, e por conta disso, a gente vai ter, depois da explanação do Dr. Gabriel e do Ari, espaço para manifestações, para perguntas, para tirar as dúvidas que os colegas têm. E nesse caso, só um esclarecimento. Aqueles colegas que puderem vir até aqui à frente, ótimo, vão participar, vão aparecer no vídeo. Mas se porventura o colega preferir responder, ou perguntar, melhor dizendo, a partir do seu local no plenário, nós vamos filmar a tradução em Libras, porque daí se um colega, um deficiente auditivo, que não faz leitura labial, precisar desse vídeo, vai estar disponibilizada, no caso, a tradução em Libras. E aí fica o áudio, para quem consegue escutar. Tá certo? Pode ser assim? Então tá, pessoal. A gente está aqui hoje, como eu falei, introduzi brevemente, a gente está num contexto de reforma da Previdência. Muitos colegas vêm buscando se informar, sobre qual o seu tempo de serviço, qual o tempo de contribuição, para poderem se inteirar e projetar, a sua aposentadoria. Com os colegas com deficiência não é diferente, a gente tem algumas particularidades, nesse segmento, inclusive muitas dúvidas sobre o que dá para aplicar do regime geral no regime próprio, e como fica, a partir da regulamentação que está expressa hoje na PEC 6, que é a PEC da reforma da Previdência. Enfim, a gente trouxe aqui o Dr. Gabriel Weber, que é da nossa assessoria jurídica, que já tem prestado atendimentos a colegas, de toda a categoria, no sentido tanto, de orientar sobre como funciona, por exemplo, a opção para o regime de previdência complementar, e a adesão ao FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais, o FUNPRESP-JUD, do Judiciário e do MPU, quanto, inclusive as questões de como se aposentar no regime atual, ou mesmo de como ficaria em relação à aprovação do texto que está tramitando hoje da reforma da Previdência. Então, o Dr. Gabriel Weber está aqui para falar um pouco sobre como funciona hoje, quais são as projeções que a gente tem a partir da possibilidade de aprovação do texto que está lá, e também o colega Ari Heck, que para muitos aqui dispensa apresentações, um colega já histórico da nossa categoria, já ex-dirigente do sindicato, e que recentemente também teve um embate jurídico aí por conta da questão da aposentadoria dele, vai poder compartilhar essa experiência com os colegas. Depois dos dois falarem, poderem apresentar seu painel aqui, a gente vai abrir então para as dúvidas, os questionamentos, e aqueles que a gente puder responder, na sequência vão ser respondidos. Tá bom? Então tá, passar para o Dr. Gabriel para a gente poder iniciar nosso debate. Boa noite a todos. Fico feliz de estar nesse momento aqui, podendo compartilhar com vocês a experiência, tanto que eu tive no caso do Ari, que foi uma batalha bem importante para a categoria, quanto o conteúdo todo dessa luta, que já é histórica com relação aos PCDs. Bom, eu vou fazer um apanhado histórico sobre a realidade do tema e
e como ela está hoje, e depois uma breve avaliação sobre a PEC, e aí eu acho que fica o restante para esclarecimentos das dúvidas, que senão acho que eu tomo muito tempo de vocês, acho que é mais dinâmico assim. Bom, quanto à questão do tema da aposentadoria especial dos servidores públicos, eu falo a aposentadoria especial que é mais abrangente. Esse tema, como acho que é de conhecimento da maioria ou de todos, ele está na Constituição Federal, mas ele jamais foi regulamentado. Então, a gente está falando aí de um período de 21 anos que não houve regulamentação por parte do Legislativo de como deverá ser a aposentadoria especial. E aí a gente fala tanto de deficientes quanto de quem trabalha em condições especiais, como no caso do judiciário, os agentes de segurança, oficiais de justiça e outros. Bom, a solução encontrada no ano de 2009 pela maioria dos sindicatos, alguns antes, outros depois, foi encaminhar uma série de ações, que são os mandados de injunção, para pleitear junto ao Supremo Tribunal Federal que, em razão da mora legislativa, fosse aplicada uma norma equivalente, mas de outra esfera, para dar condições aos servidores de ter o direito à aposentadoria especial. No caso aqui do Sintrajuv RS, foram ajuizados 2 mandados de injunção. Um para quem trabalha em condições especiais, que foi o 746, e um para os servidores com deficiência, que foi o 747. Aí acontece a primeira distinção dos casos. No caso dos servidores em condições especiais de trabalho, eles já tinham a tentativa administrativa de atingir a aposentadoria, uma série de requerimentos, pedidos, todos negados. E, em razão disso, o mandado de injunção deles foi julgado, foi dado procedência e foi determinada a aplicação de 2 artigos da 8.213, que é a lei do regime geral da iniciativa privada, que estabelece ali a forma de contagem e estabelece a forma de conversão do tempo. Tem uma controvérsia sobre a aplicação do artigo 57, se é possível ou não, em razão da emenda constitucional número 20, que estabelece a proibição de contagem de tempo ficto. Mas isso é tema que não é para o dia de hoje. Em contrapartida, o 747, que é o específico dos PCDs, ele foi julgado extinto, sem julgamento do mérito. Ele foi uma decisão primeiramente monocrática do ministro Gilmar Mendes e depois do plenário, em razão de um agravo apresentado pelo Sintrajuf à época, que foi mantido, sob o argumento de que, como não houve nenhuma provocação administrativa, nenhum servidor tentou a aposentadoria especial, ou não se comprovou à época que havia alguma tentativa, não havia demonstração de obstáculo ao direito pretendido. Não havia nenhuma manifestação das administrações públicas que negasse aquele direito. Então, o mandado de injunção foi extinto sem julgamento do mérito, o que nunca inviabilizou que se tentasse novamente. Porém, muito em razão da experiência do mandado de injunção 746 e das limitações lá percebidas, nunca se tentou um novo mandado de injunção. Aí eu explico por quê. No caso dos agentes de segurança, que é o exemplo mais prático, que é quem mais lutou nesse tema, todos os servidores que conseguiram, eles tiveram uma série de problemas quando foram efetivar esse direito, porque o Tribunal de Contas da União, ao avaliar, que é o órgão responsável por fiscalizar as aposentadorias, ele determinou que não era aplicável as regras de transição, que todos os servidores conhecem. As diversas reformas previdenciárias que tivemos, principalmente as de 2004, mudou muito o critério de aposentadoria. Os servidores tiveram uma série de alterações contundentes e não foi possível, para nenhum caso, pelo menos aqui na 4ª região, de servidores conseguirem se aposentar com as transições, que é basicamente nenhum servidor se aposentou com a integralidade de paridade, falando de uma forma mais clara. Todos tiveram que se aposentar
com critérios mais modernos, que seria a proporcionalidade, os cálculos de média remuneratória. Esse tema, em todos os casos, eles estão em discussão nos tribunais. Tem alguns precedentes no âmbito da primeira região e da segunda região. Não tem precedentes no STJ e STF ainda. E é uma discussão muito forte que no ano de 2015 e no ano de 2016 teve repercussão geral reconhecida no STF de relatoria do ministro Roberto Barroso, mas não tem previsão nenhuma de julgamento. Então, a situação para os agentes de segurança é que aqueles que se aposentaram e estão lutando na via judicial, ou eles vão ter um sucesso na ação judicial e vão ter aí um passivo considerável nas ações, ou eles vão se aposentar, vão estar aposentados e ter uma remuneração para sempre bastante diminuta. Então, muito por isso, eu já atendi diversas pessoas, até algumas estão aqui, quando eu explico essa realidade, normalmente os servidores com alguma deficiência optam por não arriscar, porque o ato de aposentadoria é um ato irrevogável. Então, a partir do momento que você pede e se conquista a aposentadoria especial, não tem como voltar atrás. E se conseguir com proventos proporcionais, com a média, e não reverter na via judicial, não se reverte mais e a pessoa vai se aposentar com proventos proporcionais ad eterno, né? Então, esclarecendo essa parte mais histórica, nós não temos casos aqui na 4ª região de pessoas com deficiência que tentaram a aposentadoria especial em razão deste cenário. Nós temos casos bem específicos, como o caso do colega Ari, que a aposentadoria se deu de outra forma, que ele vai depois explicar, vai contar como foi, mas não é uma aposentadoria especial, não é esta batalha longa, que, como eu falei, 21 anos de disputa aí no Legislativo, com uma série de projetos, principalmente salvo engano, os assinados pelo Paulo Paim, senador, que lutaram por essa pauta, mas nunca foram aprovados. Já entrando, para até agilizar, a reforma, aí eu começo com a reforma do Temer. As reformas previdenciárias que nós tivemos não se atentaram também a essa problemática. Já a reforma do Temer, apresentada, acho que todos aqui também tiveram o prazer ou o desprazer de lê-la, ela tentou legislar sobre a questão da aposentadoria especial. Só que ela fez um texto bastante simplório e que não contemplava a realidade de praticamente nenhuma categoria, e dos PCDs igualmente. Ela fazia uma redução, ao meu ver, simbólica e não causava nenhum efeito prático para a realidade, que ela reduzia um período, salvo engano, de 2 anos de tempo de trabalho. Então, a única diferença era essa. Já essa PEC atual já trata de uma outra forma. Eu até estava conversando com a Ari antes de entrar. Ela, de uma certa forma, copia o sistema da iniciativa privada. Ela traz, daí no artigo 7º da reforma, deixa eu só recuperar aqui. Aqui. Ela traz a possibilidade de aposentadoria dos servidores com deficiência. Aí ela estabelece os critérios para esta aposentadoria. Copia algumas coisas que já estão lá no artigo 40, que é a questão do tempo de contribuição, mas traz a valoração da deficiência, o que é novo no serviço público. A gente não tem essa realidade, mas na iniciativa privada já tem. Ela traz, então, a necessidade de uma avaliação biopsicossocial através de uma equipe multiprofissional interdisciplinar que vai avaliar no ingresso do servidor, no caso, servidores novos, ou no pedido, se quando o servidor não teve essa avaliação no momento do ingresso, o nível dessa deficiência, se ela é leve, moderada ou grave. E aí, a partir disso, vai ter uma redução do tempo de contribuição necessário para a aposentadoria. Essa é a modificação que a reforma traz. Ela trabalha com, se for uma deficiência leve, 35 anos de contribuição.
Se for moderada, 25 anos de contribuição e, se for grave, 20 anos de contribuição. Nesses critérios, tendo 20 anos de efetivo de serviço e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria, o servidor passa a ter direito. Claro que precisa fazer a leitura do artigo 3º, que estabelece ali a progressão da idade para a aposentadoria. Que aí, eu posso fazer a leitura também, se quiserem. Ela estabelece uma série de faixas que vai progredindo até chegar aos 65 anos para homens, 62 para mulheres. Ela vai evoluindo. E aí, para conseguir a integralidade, que é aquilo que todos almejam, vai ser necessário, indiferente da situação, atingir os critérios máximos de idade e tempo de contribuição que a PEC está apresentando. Além disso, ela estabelece também uma transição rápida quanto aos servidores posteriores a 2003, porque essa realidade que eu passei são servidores anteriores, que mantém os mesmos direitos à aposentadoria com os cálculos de média e mantendo os mesmos critérios de nível de diagnóstico de eficiência. E uma dúvida que o Rui me passou, que surgiu também, a questão do abono permanência. O artigo do abono permanência, ele estabelece o direito ao abono e ele não faz nenhuma exceção, ele não exclui nenhuma das aposentadorias. Então, não se deve, no primeiro momento, fazer nenhuma avaliação que exclua o abono permanência para o caso dos PCDs. Então, aquele servidor que tiver o grau máximo estabelecido, que tiver já os 25 anos de contribuição, tiver a idade mínima, vai já ter o direito ao abono permanência se essa reforma passar. Mas não vai ser obrigado a se aposentar e fica com o direito ao abono até a compulsória. Enfim, sendo bem breve, esse é a situação geral, tanto histórica quanto do que pode vir com a reforma. E não acredito que vai ter muitas modificações essa parte do texto. Acho que outras partes aí vai ser uma disputa política bem considerável. Acho que uma primeira manifestação é isso que eu teria a dizer, mas imagino que muitas perguntas possam surgir, daí eu posso responder de forma mais pontual. Ok, obrigado, doutor Gabriel. Então, passar para o nosso colega Ari Heck, né, que é lá de Carlos Barbosa, da Justiça do Trabalho, aposentado, que vai falar um pouquinho sobre essa trajetória. Né, e depois a gente abre aí para os questionamentos, para as manifestações dos colegas. Boa noite, Rui. Boa noite, doutor Gabriel. Boa noite a todos, inclusive os colegas que estão em casa nos assistindo, né? Eu na verdade, eu sou Ari Heck, né? Me aposentei como analista judiciário da Justiça do Trabalho na 2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves. E no dia 30 de maio de 2014, eu, de manhã, às 7h30 da manhã, quando eu entrava lá na unidade, caminhava de muletas, eu resbalei na rampa inacessível do tribunal e acabei me fraturando a perna, me ferindo gravemente e quebrei a tíbia. Fiquei afastado do dia 30 de maio de 2014 até final de janeiro de 2015. Fiquei em tratamento com gesso, fisioterapia. E quando eu voltei ao trabalho, eu ficava trabalhando 2 semanas e aí eu voltava doente e voltava ao serviço médico do tribunal. E até que um dia o diretor lá disse: Ari, o que aconteceu contigo? Tu fraturou a perna, mas os processos caem da tua mão, o que deve ter algum problema. E aí eu comecei uma peregrinação, né? Comecei aqui na Clínica da Mão, em Porto Alegre, fui indo e acabei parando na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que é
único setor do SUS no Brasil que atende os vitimados da poliomielite. E no final de novembro de 2015, daquele ano, eu fui diagnosticado com a síndrome pós-poliomielite CID-G14, com paralisia irreversível e incapacitante. Isso atestado pelo doutor Acari, que é o maior especialista e autor do Código Internacional dessa doença no mundo. Ele conseguiu diagnosticar que, pelo fato, existem duas alternativas do vitimado da polio ter essa síndrome antes dos 50 anos. Ou com o excessivo trabalho, ou com a interrupção brusca do trabalho, que foi o meu caso. Eu fiquei final de maio, né, de junho até janeiro, sem fazer minhas atividades rotineiras de trabalho, e acabaram atrofiando o meu lado direito, que não tinha sido vitimado pela polio. Bom, no dia 10 de dezembro de 2015, munido desse laudo, eu fui avaliado pelos médicos do TRT, e quando eles leram o laudo, eles simplesmente disseram: tu não vai mais trabalhar no tribunal. Tu está aposentado, vai em casa, faz a tua luta, isso eles disseram, tu é muito importante para a luta dos deficientes. Só que eu disse: não, eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho 27 anos de contribuição, eu tenho 22 anos de tribunal. A aposentadoria por invalidez, ela vai me dar a proporcionalidade pequena, né? E no dia 9 de março de 2016, quando foi publicado a portaria da minha aposentação, no dia 21 de março eu recebi um contra-cheque com 53% dos vencimentos. Então vocês imaginam, o tribunal, 2 meses antes de me aposentar, me concedeu acréscimo da margem consignada para eu fazer os tratamentos em São Paulo. Eu ia 2 vezes por mês para São Paulo, não poderia ir sozinho, tinha que levar acompanhante. O tribunal me concedeu excesso de margem, e aí me aposentaram. Só para vocês terem uma ideia, analista final de carreira com pós-graduação. Com pós-graduação, eu passei a receber R$ 2.533, porque eu estava naquela ação da Ana Justra. 2 meses depois, eu passei a receber, durante 1 ano e meio, R$ 2.233. Bom, eu entrei em desespero. Uma, porque eu não queria me aposentar, e outra, porque tinha 2 filhos pequenos, 3 filhos em casa. Um já trabalhava, mas morava em casa, dava gastos, casa financiada, carro financiado. E aí eu vim aqui um dia no sindicato e falei com o Cristiano e com o Rui, e disse: estou apavorado, eu quero alguma alternativa, o que podemos fazer, né? Aí dali entrou o doutor Gabriel na história, né? Aí, naquele dia, me colocastes, teria possibilidade de a gente discutir essa aposentadoria e tentar voltar ao trabalho, né? Mas, devido ao laudo, dificilmente eu poderia continuar no trabalho. E aí optamos por essa questão jurídica. E eu vou dar umas datas, porque é importante dizer, né? Isso foi em março, né? E no dia 19 de abril, isso foi em março de 2015, no dia 16. No dia 19 de abril de 2017, saiu a decisão
de pagamento integral e com a isenção do imposto de renda. Levou um ano e meio, mais ou menos. Hoje, a execução, quando ele vier, vai ser 1 ano e meio que o tribunal reteu o meu salário menor. E naquela decisão, daí, paralelo àquela decisão, o sindicato entrou com outras 2 ações, que foi em relação ao imposto de renda e em relação à contribuição previdenciária. O TRT, a União, né, mas aqui lê-se TRT, o TRT não se contentou com a decisão e agravou da decisão. E o TRF manteve a decisão da integralidade e da isenção do imposto de renda. Depois manteve essa mesma decisão como na decisão de primeiro grau de mérito e em grau de recurso. Esse processo ele está hoje no STJ, porque o TRT não concordou com ela, né? E essa decisão, e para a última instância, a última decisão mesmo, ela está conclusa para a sentença desde o dia 3 de abril de 2017. Imagina, ela versa sobre alimentos, né? 3 de abril de 2017, com o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Paralelo a isso, como eu falei, a ação do imposto de renda, ela foi rápida, né? A doutora Gabriela foi muito rápida, inclusive na própria decisão não caberia recurso, porque já havia uma decisão, um entendimento firmado, e na decisão foi determinado o pagamento imediato da devolução de 1 ano e meio de imposto retido. E esse imposto de renda eu recebi por RPV em janeiro de 2018. Recebi esse 1 ano e meio, desde aquela decisão até hoje, meu salário integral, sem o imposto de renda. A questão da Previdência, isso foi que nós conversamos bastante, né, o doutor Gabriel e a doutora Raíssa, conversar, na época, né, eles falaram que havia um entendimento de que poderia, um entendimento, uma legislação de que a aposentadoria por invalidez não poderia ser tributado, ou a Previdência não poderia incidir sobre todo o salário. Porque hoje, para os aposentados por invalidez, a contribuição previdenciária é integral, né? É que nem para os demais aposentados. E há uma lei que diz que para os aposentados por invalidez, a contribuição não pode ultrapassar o dobro do teto. Vamos transformar isso em números. Hoje, por exemplo, um analista final de carreira, pegando o analista, que é o meu caso, com pós-graduação, vamos supor, que é o meu caso, hoje, mais ou menos, o rendimento gira em torno de 15, 16, 17 mil, é o vencimento bruto. Se for aplicar a legislação, essa legislação, a incidência seria sobre o teto, que é 5.800. Então, digamos, 11.600, mais ou menos. Então, há uma diferença muito grande que está sendo descontado dos trabalhadores aposentados por invalidez. Essa decisão foi, o TRT, mais uma vez, não se conformou, a União recorreu e foi encaminhado para o mesmo ministro Napoleão Nunes Maia Filho e está concluído desde 20 de agosto de 2018. Então, provavelmente, ele vai julgar os 2 processos ao mesmo tempo. Bom, mas assim, o que eu quero dizer para finalizar em relação ao meu caso, nós temos uma decisão prestes a sair no STJ que vai fazer muita diferença para a grande maioria dos servidores públicos deficientes, em todas as esferas. A maioria
a maioria dos, pelo menos no tempo que eu coordenei a Comissão de Acessibilidade do TRT, no TRT, a maioria dos deficientes que ingressaram eram vitimados da polio. E nós entramos deficientes, obviamente vamos sair deficientes. Só que essa decisão, ela, através de uma perícia fantástica que foi realizada de um médico profissional aqui de Porto Alegre, ele fez um levantamento de que o trabalho acelera em muito o surgimento de novas paralisias incapacitantes, de novas lesões neuromusculares. Então, se nós conseguirmos, e acho que vamos conseguir esse julgamento favorável no STJ, a síndrome pós-pólio vai ser mais uma daquelas doenças elencadas para a aposentadoria por invalidez com integralidade e paridade. Eu acho que vai ser uma grande conquista para os vitimados da pólio e também essa decisão da Previdência, ela vai beneficiar todos os trabalhadores, todos os servidores públicos que se aposentarem por invalidez. Então, eu acho que é importante, eu já falei em alguns encontros do sindicato, mas é importante colocar, porque eu estava desesperado, eu estava apavorado. E aí o sindicato, através do jurídico, daí é importante, e aí é muito importante nós usarmos bem o nosso sindicato. Nós construímos essa força para nós, para ajudar principalmente a nós, né? Claro, ajudar a sociedade como um todo, mas vamos usar esse instrumento ao nosso favor, e foi o que eu fiz. Quando eu precisei do sindicato, o sindicato não se omitiu, e onde eu posso, e onde eu vou e posso falar, eu digo, graças à assessoria jurídica do meu sindicato, eu tenho integralidade e paridade. E espero, como eu estou recebendo há quase 5 anos, eu acredito que essa decisão vai ser mantida no STJ. Mas tenho certeza que eu, antes conversando com os colegas Sadi e Marcelo, eu acho que o serviço médico do nosso tribunal, ele não pensa em nenhum momento no servidor. Eu falo do TRT, porque agora, depois que nós entramos com uma ação de indenização por acidente de trabalho, que ficou confirmado nos autos, o médico do TRT foi lá e eu perguntei para ele onde estava a carteira da OAB dele. Aí ele disse, não sou formado advogado. Eu disse, não, tu estás colocando questões jurídicas para o perito, porque tu tá defendendo a União, está defendendo o TRT, em detrimento de um servidor que prestou 22 anos de trabalho. Eu tinha 5 atestados médicos até 22 anos de trabalho. Depois, em menos de 2 anos, eu fiquei mais de 8 meses afastado. Aí ele disse, mas tu entrou deficiente? Eu disse, cara, tu lembra como eu entrei? Eu disse, tu lembra como eu entrei? Eu entrei caminhando. E olha para mim. Eu tive lesão ou não tive? Olha como eu estou agora, estou em cadeira de roda. Então, eu quero registrar isso, é triste, nossos servidores deficientes, espero que não sofram o que eu sofri nessa questão da minha aposentadoria, porque isso é desumano como eles tratam. Em vez de ajudar, eles acabam, muitas vezes, até nos prejudicando. E aqui, nos meus processos, o serviço médico fez defesa da União e não fez um trabalho de esclarecimento. Era isso que eu queria deixar e dar os parabéns à direção do sindicato, através do Rui, que está aí representando, por essa iniciativa, né? E lança um desafio, Rui. Vamos agora, no final do evento, vamos marcar um novo encontro
e vamos pegar todos esses deficientes que estão aí, quem sabe vamos reativar nosso núcleo, gente. Nosso núcleo está precisando ser reerguido, nós fizemos tanto essas emendas. Agora, esse projeto que está vindo, ele vem porque existia um núcleo de deficientes no Citrajuf. Porque lá em 2002, antes da reforma de 2013, o núcleo do Citrajuf propôs a emenda que resultou na aposentadoria especial na Constituição ao senador Paim. Então, se hoje até mesmo uma proposta suja, nefasta e que nós temos que rejeitar, se até ela já reconhece, é porque foi um trabalho do Citrajuf através do nosso núcleo. Então, deixo esse desafio para ti depois e sou parceiro. Eu acredito que mais gente vai ser parceiro para nós voltarmos a nos reunir. Obrigado. Obrigado, Ari. Quero dizer que o desafio está aceito, né? A gente vinha conversando, né, sobre essa necessidade e acho que é bem importante aproveitar que a gente está aqui com vários colegas com deficiência que estão reunidos para a gente poder também agendar um novo encontro, né? Quem sabe ainda hoje ou pelo menos, né, pelos e-mails a gente poder ir conversando e agendar uma reunião para a gente ver, né? Acho que tem uma pauta de reivindicações bastante extensa aí, que está há algum tempo já, né, estagnada, né, embora a gente tenha uma iniciativa aqui, outra ali, junto ao Congresso Nacional, o próprio Ari, né, foi representando o sindicato já, não faz muito tempo, né, para trabalhar também algumas dessas questões, mas eu acho que é importante a gente se encontrar, até porque, né, quero ser breve para não tomar muito tempo do nosso evento, mas a gente tem aí em seguida a divulgação de resultados da nossa pesquisa de saúde, tem uma parcela da pesquisa que foi específica para os PCDs, onde a gente tem algumas pautas que a gente vai precisar trabalhar, né? E até aproveitando o gancho do Ari aí mesmo para finalizar, antes de passar para os questionamentos, a gente tem, de fato, né, verificado no TRT4, na Coordenadoria de Saúde, uma postura que eu não diria que é necessariamente institucional, mas individualizada, de alguns colegas, né, da área da saúde de lá, que têm tido assim, muito pouco tato com algumas questões, principalmente quando são levadas pelo sindicato. A gente briga bastante, principalmente quando apresenta os dados da pesquisa de saúde, a pesquisa ela é de plano questionada, né, e colocada em suspeição quando a gente quer tratar esse tipo de assunto, junto com a Coordenadoria de Saúde do TRT da 4ª Região. Né. Fica também da nossa parte esse registro, porque tem sido uma dificuldade que precisa ser superada, né? Porque se é fato, né, de que tem que prestar um serviço e muitas vezes a gente segue ordens, é também fato de que é um serviço público, né, que deve sempre visar a prestação para a população, né? A gente sabe que para prestar bem o serviço para a população é o servidor que vai estar na ponta ali, vamos dizer assim, da atividade fim, da vara do trabalho, dos setores de apoio, que vai proporcionar, né, um serviço público de qualidade para a população. Não adianta a gente querer forçar um servidor a trabalhar de qualquer jeito, né? A gente precisa que esse servidor esteja bem para que a gente possa, né, ter de cada colega aí o melhor possível, a melhor qualidade, a melhor prestatividade possível no nosso trabalho. Então, pessoal, eu vou pedir para alguém pegar o microfone sem fio para a gente poder circular. Né? Se alguém preferir, pode vir aqui à frente, não tem problema nenhum, fica, né, a critério de cada um, cada uma, mas fica aberto, então, posso propor aí um tempinho de 3 minutos para cada manifestação, pode ficar bem? Então, tá. Então, tá aberto, pessoal, quem quiser se manifestar, o Milton já está inscrito, a gente vai anotando, eu vou pedir papel e caneta aqui, porque eu vim desarmado, para a gente poder anotar as inscrições. O Ari está pedindo para registrar que se alguém quiser cópia aqui das decisões relativas à ação judicial dele, está aqui disponível, tá? No jurídico. Isso, no jurídico também. Milton, quem mais tinha se inscrito? Gladys. Milton, 3 minutos, Milton.
Assim, como a gente está gravando, e os colegas, alguns são deficientes visuais, outros deficientes auditivos, a gente pede que seja registrado o áudio e também a interpretação em Libras, tá? Bem, o advogado aí, Gabriel, né, referiu com relação ao texto que está entrando na comissão especial, né, que vai analisar a reforma. E pela impressão que disse o advogado, aí me parece que ele sente que não vai haver modificações daquilo dentro da comissão, né? E também gostaria que o advogado falasse com relação a essa decisão que houve ainda em 2018 sobre aquele pedido do Ministério Público do Distrito Federal que gerou uma decisão que obriga todos os órgãos públicos a processarem as aposentadorias especiais dos deficientes físicos. Então, é essas duas questões que eu coloco para o Gabriel, se ele puder esclarecer e falar um pouquinho aí com relação a essa decisão do Supremo aí, quanto à decisão que obriga os órgãos públicos a processarem as aposentadorias especiais de deficientes físicos. Tá, ok. Podemos combinar que a gente pega 4 manifestações e aí as respostas a cada 4, né? E aí, conforme for andando, a gente vai respondendo. Sadi se inscreveu também? Gladys, então, próximo. Vou fazer esse bloco até o Sadi e depois a gente responde, então. Oi, boa noite, colegas. É bom ver bastante gente interessada e eu acho, primeiro, agradecer, né, essa disposição do sindicato, porque surgiu de uma demanda que a gente começou a mandar e-mail, diz, então vamos sentar e vamos conversar, né, com um advogado e pessoa especializada. Agradecer por esse espaço. Outra também agradecer o Ari, né, nesse empenho que ele acaba puxando a fila de todo mundo, que uma hora vai acabar indo até lá. E dizer que eu sou muito a favor da reativação do núcleo, só que, de repente, num horário mais, né, isso a gente pode ir conversando, um lugar de melhor acesso, alguma coisa assim, que tem colegas hoje que não vieram, o Márcio, por exemplo, ele disse, é muito complicado para mim sair de noite, né, para ir lá no sindicato, então tem todas essas questões, né. Mas eu tenho certeza que todos, se pudessem, estariam aqui. Bom, e a respeito das questões da aposentadoria, tem várias coisas para perguntar. O negócio é o seguinte, primeiro, tu disseste que a partir do início da inserção no serviço público, que ficaria a determinado grau de deficiência, se leve, moderado ou grave. A minha dúvida é a seguinte, se essa parte for incluída no texto novo da Previdência, como é que fica o pessoal que está na fase de transição? Como é que eles vão saber se... Eu sei se a minha deficiência é leve, moderada ou grave. Como é que eles vão conseguir classificar isso daí em tempo hábil? Outra coisa também é a respeito da possibilidade de, mesmo nativo em um determinado tempo, né, uma possibilidade jurídica, da gente conseguir a isenção do imposto de renda. Eu, por exemplo, eu tenho que pagar natação e eu tenho que pagar pilates. Tá? Tenho que pagar natação e pilates para a gente poder... Eu não posso tirar férias, porque se eu tirar férias eu vou ficar deitada lá, atrofia tudo. Quando eu voltar a trabalhar, eu já volto toda... Né? Então, eu não posso parar de me movimentar. Então, isso é um gasto que eu tenho em função da minha deficiência. E eu queria saber da possibilidade da isenção do imposto de renda enquanto a gente ainda está nativa. Porque, como o colega falou, Ari, a gente começa de um jeito e termina de outro. Porque a gente vai se deteriorando. A polio, ela vai tendo um gasto maior.
né? A gente fica com maior dificuldade de caminhar, maior facilidade de cair. Então, a gente precisa dessas atividades físicas, enquanto a gente ainda pode, para poder restabelecer. Ai, acabou meu tempo, mas eu tenho... Tá. Conclua. Vamos Tá. lá. Então, a minha dúvida também era a respeito disso, da isenção. Outra coisa, como é que fica a regra de transição para as pessoas portadoras de deficiência? Eu, aqui, por esse... que eu recebi a verbação, eu poderia me aposentar em fevereiro de 2020, né? Mas e se passar essa reforma? Como é que fica? Eu posso entrar com uma ação pedindo a redução da aposentadoria em função de leve, grave e moderada? Mas eu não tive isso no início do curso. Como é que eles vão avaliar agora? Então, minhas dúvidas são nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Tá, e é isso também do serviço médico, né? Que eu também já sinto muito descaso em função das pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Eu vou lá na direção, me brigo com... Eu tenho um chefe bastante... que ele entende bastante a situação, então eu peço uma impressora só para mim não ter que estar levantando toda hora para lá, e ficou aquela impressora condicionada à minha pessoa, por onde eu for ela vai. Então, são certas coisas que eu tenho, mas eu acho que o tribunal tinha que ter esse cuidado, até nessa preparação, né, da síndrome pós-pólio, de pessoas que a gente precisa, porque também outra coisa, a pessoa que é cega, andar com uma bengala, com o mastro, acaba tendo tendinite, tem problema no pulso, entendeu? Então, são coisas que a gente vai adquirindo com o tempo, em razão da nossa atividade profissional. E cuidados que, né, as pessoas que têm pouca audição, de serem colocadas em lugares no tribunal de costa para o balcão ou de costa para outras pessoas. Então, o tribunal precisa ter esse cuidado. Então, quando eu falo na isenção do imposto de renda, é justamente para isso. E a gente acaba ficando desgastado, acaba tendo tendinite, acaba tendo que comprar um sapato melhor, tu já não consegue caminhar em determinados tipos de piso, né, se tu vai em algum lugar. Então, minhas dúvidas são essas, tá? Não sei se eu me estendi demais, um pouquinho. Não, tranquilo. Obrigado, Gladys. Próximo, o Marcelo. O Sadi... desculpa, eu me atrapalhei um pouco. O Sadi, então. Depois o Marcelo. Depois o Rafael e a gente passa para as respostas. Boa noite a todos. Talvez eu nunca tenha tido a oportunidade de agradecer, assim, junto com outras pessoas, ao Ari. Eu me lembro muito bem, acho que todo deficiente tem que agradecer muito a ele, porque eu me lembro a uma reunião, um encontro, há muitos anos atrás, acho que foi ele quem primeiro levantou essa questão de brigar por uma aposentadoria especial para o deficiente. Foi num encontro num hotel aqui em Porto Alegre, talvez esteja lembrado ali, eu me lembro, no centro ali. Na época, nem o Paulo Paim, acho que foi o Ari que levou a ele esse pleito, então gostaríamos de agradecer a ele. Mas a minha pergunta é para o doutor Gabriel, estava me dizendo estava dizendo a nós todos, aliás, melhor dizendo, a respeito do mandado de junção, o sindicato propôs lá atrás e depois nunca mais voltou à carga. Isso, não temos hoje nenhuma decisão judicial que nos ampare, né, a nível de sindicato. Eu fui no rastro do nosso colega aqui, o Marcelo. Nós nos aposentamos há pouco tempo, amparados num mandado de junção da Anajustra. Conseguiu essa redução de tempo, aquela coisa toda. Agora temos que brigar também para reconhecer, porque o nosso grau de deficiência não é aquele apontado pelo serviço médico, também foi considerado leve. Mas, enfim, eu pergunto se haveria primeiro, se com essa mudança toda, esses mandados de junção aí, quem tem o tempo de contribuição necessário nos moldes hoje, amparados por essa decisão da Anajustra,
que manda aplicar as regras da iniciativa privada. 25, 29 e 33 anos, eu acho, conforme o grau de lesão. Isso. Como é que fica se aprovada a reforma para quem hoje preenche os requisitos ser amparado nesta decisão precária da Ana Justra? Perderia o direito de se aposentar, e se não seria o caso, então, em razão disso, dependendo do entendimento jurídico, se não seria o caso de retomar essa tentativa de garantir, pelo menos para quem hoje preenche os requisitos, numa situação especial assim, que a gente acho que seria reproduzida essa decisão que hoje nos ampara, o sindicato não pensaria, e não seria o caso de voltar à carga por ter um mandado de injunção que garanta o direito a quem hoje preenche o requisito. E no segundo momento também, o meu questionamento é como é que, se não haveria também a possibilidade do sindicato ajuizar uma ação também, em nome de todos os PCDs, para assegurar a paridade e a integralidade. Eu vi que o Ari, eu desconhecia que o Ari, por exemplo, meu salário caiu exatamente pela metade, que eu tinha um cargo de chefia, que também não leva para aposentadoria, estava recebendo também, seguindo as pegadas aqui do Marcelo, que foi o primeiro a conseguir o abono de permanência, eu também estava recebendo isso, e abri mão, saí correndo, mal dizer, né? Perdão, mas saí correndo para me aposentar para não perder tudo. Isso ficaria pior ainda a minha situação, mas exatamente pela metade. Perdi meu cargo de chefia, perdi o abono de permanência, então meu contra-cheque passou a ser exatamente a metade do que eu ganhava. Se não haveria possibilidade, então, dos sindicatos ajuizar uma ação para garantir a todos que preenchessem ou que viessem a preencher a paridade, sem ter que individualmente ir buscar cada caso. Basicamente era isso. Obrigado. Obrigado. Pode passar aí para o Marcelo já, depois o Rafael. Bom, boa noite para os colegas aqui, que eu fiquei um tempinho sem ver também desde a aposentadoria, revendo as carinhas queridas aqui dos colegas, e poder ter a oportunidade para mim é muito bom. As perguntas que foram feitas para o doutor Gabriel, acho que seriam minhas dúvidas também, que eu gostaria só de informação, mas eu queria aproveitar o tempinho para falar um pouquinho, como eu fui o primeiro a pedir uma aposentadoria por deficiência, por ser portador de deficiência. Eu peguei todo mundo de calça curta no tribunal, peguei todo mundo de calça curta no serviço médio, peguei todo mundo de calça curta no INSS, e eu levei, o meu pedido começou em 2014, foi concretizado agora em 2018. E por causa da falta de informação primeiro do tribunal, da administração do tribunal, que não tinha feito nenhum tipo de aposentadoria especial, nesses moldes. Então, aquilo levou 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano e meio para me darem um encaminhamento de como seria feito. Depois, junto do INSS, no pedido de alteração da CTC, porque eu trabalhei 10 anos na área privada, e no CTC, que foi juntado, certidão de tempo de contribuição foi juntado, averbado no tribunal, não constava a observação de que eu seria portador de deficiência. Para conseguir essa observação, eu levei 9 meses no INSS, sem entrar com a ação, senão teria levado mais de 1 ano ainda. 9 meses, indo várias vezes, e para ser colocado apenas na certidão uma observação de que eu era portador de sequela de pólio. E não queriam nem informar, nem autorizar as perícias médicas e assistência social, porque eu não iria me aposentar pelo INSS e o sistema não permitia que fosse feita essa opção. Então, eu briguei mais um pouquinho. Então, como eu fui o primeiro, assim, abri alguns caminhos assim, que facilitaram a vida de alguns colegas. O Sadi foi um que aproveitou bastante coisa. Outro, a parte da gratificação né, que a gente nem aventava, né, de pedir uma gratificação permanência antes, porque não tinha esses contatos. A partir do reconhecimento do tribunal, levou 3 meses no tribunal, na direção, na presidência, na parte de assessoria da presidência, levaram 3 meses para me dar um retorno, e aí eu recebi os valores retroativos a novembro de 2017, que é quando eu teria completado os 33 anos de contribuição. A partir dali eu passei a receber, e foi me oferecido também essa oportunidade de receber até a data da efetiva aposentadoria normal, né,
pelo andamento normal, que seria final de 2021. Mas não havia interesse da minha parte, eu queria me aposentar, né? E agora estou com uma ação particular, né, para rever essa parte da avaliação, principalmente da avaliação, que é o que o Ari falou, que o tribunal seguiu a cartilha do INSS. Eu até entendo que o INSS abre essa cartilha de uma forma mais ampla, a parte social, mas nós não temos problemas sociais, nós temos problemas físicos. E a avaliação física, ela tem que ser direta. Ou tem um problema, isso te gera uma dificuldade, alguma coisa que vai impeditiva do teu trabalho, ou não. Mas não, da forma que é feito, assim, abre um leque e te pergunta coisas assim que tu nunca viu na tua vida, né? Eu, por exemplo, não ando de coletivo, não ando de ônibus, porque tenho medo de desequilibrar, já tive, depois dos 50 foi piorando, então. E a primeira pergunta assim, como você se comporta no ônibus, num transporte coletivo, qual é o problema? Eu não vivo essa realidade. Então, essa realidade da pesquisa do INSS para ser usada por nós, gera isso aí, a desinformação e a informação errônea, né? Então, eu tive que abrir algumas coisas assim, fui atrás, graças a Deus, eu tenho muita paciência assim, e vontade, segurei e levei, né, o barco. Mas é mais para colocar assim, o que eu puder ajudar a abrir da minha ação do INSS, daqui no meu próprio, que eu fiz junto ao tribunal, no processo administrativo. Então, eu coloco, né, à disposição, já estão autorizados os colegas também da área de aposentadoria lá, a dar qualquer informação do meu processo para os colegas que tiverem interesse, né? Já entrei em contato, já autorizei, o Sadir foi um que, eu sei porque o Sadir é o mais próximo aqui que está conseguindo. Então, era isso, é uma maneira, né, que eu consegui de chegar lá. Claro, não é o ideal, mas para mim ainda, o caminho já está mais, eu vislumbro com um pouco mais de clareza, assim, toda essa parte da dificuldade que é de chegar até aí. Então, seria isso, só para dar um apanhado geral. Tá? Um abraço, obrigado. Obrigado, Marcelo. Rafael, da direção do sindicato. Boa noite. Primeiro, cumprimentar a mesa, Rui, Gabriel, Ari. Acho que foi muito boa a explanação do Gabriel, né, muito esclarecedora. E também o Ari, eu acho que contou o caso dele de forma muito bem colocada. E a gente tem, inclusive, referência no Ari, que é um grande lutador aí, há vários anos na categoria. Com certeza a gente admira muito a tua luta, tá, Ari? Foi importante esse debate aqui, está sendo, em relação às perversidades que estão contidas ali na reforma da Previdência. E eu gostaria de chamar a atenção para uma que não foi citada aqui ainda, que é a questão central dentro dessa reforma do Bolsonaro, que é o sistema de capitalização da Previdência. A gente não sabe exatamente quais os termos desse regime de capitalização, porque ele vai ocorrer por meio de uma lei complementar posterior aprovada. E eu gostaria de saber como ficam os colegas com deficiência nesse novo sistema de capitalização que está sendo proposto pelo governo. A gente sabe já que é algo que não deu certo em outros países da América Latina, né? Teve resultados sociais desastrosos, Colômbia, México, no Chile também, foi implementado em 81, apesar de algumas pessoas acharem que isso é moderno, que isso é bom. Ele é antigo já, né? Foi implementado pelo Pinochet, e hoje a gente tem a maioria dos aposentados no Chile recebendo menos de um salário mínimo. Quer dizer, esse tipo de resultado social desastroso aí em outros países, o seu Paulo Guedes e o Bolsonaro estão querendo implementar aqui no Brasil. E, claro, isso vai atingir todo mundo. E a pergunta que eu gostaria de fazer era como esse regime atingiria os colegas também com deficiência. Obrigado. Boa noite. Ok, obrigado. Bom, então, passar para o Gabriel, também para o Ari, se quiser fazer alguma consideração, né, sobre o que foi colocado, para a gente responder as dúvidas. Tem uma ou outra pergunta aqui que a gente vai também passar a partir da internet, mas primeiro passar essa bateria de perguntas, vamos dizer assim. Então,
Vou começar então a... Eu acho que eu notei tudo, espero não ter esquecido, não ter passado nenhuma questão. A primeira questão que eu anotei bem importante é a questão da ação do MPF no Distrito Federal. É uma ação civil pública ajuizada por um procurador do Distrito Federal, que ele demanda que os órgãos públicos, e aí eu faço uma ressalva, que ele estabelece os órgãos públicos do Executivo em um certo momento, e o juiz faz uma sentença mais ampliativa, aplique aquilo que não está regulamentado, que é a possibilidade de aposentadoria. A gente está falando de uma decisão em primeiro grau, que teve recurso já da União e que não é aplicável ainda. Ela é, de certa forma, um mandado de junção mais ampliativa, uma ação civil pública que pede que todos os poderes da União, dos estados e das federações reconheçam essa possibilidade, mas ela ainda é bem precoce e a gente não tem condições de aplicar aquela decisão ainda. É uma decisão muito importante de uma região onde tem precedentes favoráveis ao tema, mas ainda a gente não tem como aplicar. A decisão de 2018, que está no TRF da primeira região. Acho que um primeiro esclarecimento, a gente acompanha essa tramitação e, se ela vier a tramitar, vai ser um bom precedente se a realidade da reforma não vingar naquela parte dos PCDs. A questão da tramitação do projeto, acho que também o colega referiu, o projeto inicia a tramitação na CCJ, que não tem nem ainda a sua... Comissão especial que comecei a instalar, né? Bom, mas... mas ela não tem ainda nem início dessa tramitação, né? Então, eu acredito que não vai ser o foco, eu falo isso que não vai ser o foco de modificação, porque o texto, ele não é negativo, entre aspas, né? Ele traz algumas novidades. A gente pode fazer uma série de críticas ao texto, mas ele, após 21 anos, traz uma regulamentação que nunca houve. Então, eu imagino que aí não vai ser um alvo de críticas contundentes, mas sim tem pontos importantes. Por exemplo, não diretamente a questão dos deficientes, especificamente, mas faz uma correlação com o caso do Ari. O texto propõe uma alteração significativa à aposentadoria por invalidez. Ele retira o rol de aposentadoria por invalidez e só dá o direito à aposentadoria por invalidez para a situação de acidente. Então, ele tira todos os diagnósticos que estão lá na 8.112 e em outras legislações que estabelecem essa realidade. Isso é um ponto crítico. E aí eu faço um breve esclarecimento. O caso do Ari, a gente fez uma tese na época que defendeu que o diagnóstico da pós-pólio ele era aplicável dentro de um diagnóstico existente na norma. Porque, um parênteses um pouco maior sobre o tema. Até 2015, os tribunais entendiam que, sendo uma doença grave, poderia gerar integralidade. O STF, em 2015, em março de 2015, entendeu que não, que tinha que ser taxativo, tinha que estar lá no artigo 186 o diagnóstico. Então, o que a gente fez, e o caso do Ari foi o primeiro, a gente construiu a ideia de que o diagnóstico dele se enquadraria em um dos diagnósticos que estão na lei, que é o caso de paralisia irreversível incapacitante. Então, a síndrome pós-pólio está abraçada, digamos assim, por esse diagnóstico que a gente defende na ação, que é genérico, como outros, que é a questão da moléstia profissional, que não existe uma CID específica, existem diversas, como a questão da alienação mental, como a questão de cardiopatia. Então, fazendo esse breve parênteses, acho que o projeto nas comissões deve passar nesse ponto, mas vai ter muitas coisas a serem discutidas neles e essa questão é uma delas. Eu acho bem preocupante a aposentadoria por invalidez ficar tão restrita. A colega questionou um ponto que é um ponto que é foco de atendimento com uma certa frequência, a questão de isenção de imposto de renda para servidores em atividade. Esse tema eu atendi pela primeira vez, eu acho que em 2014, mais ou menos, e a minha resposta naquela época foi inviável. Foi uma resposta quase automática. Por quê?
Porque o artigo 6º da Lei 7.713, que estabelece o rol de isenções, ele estabelece que só vai ter direito à isenção os proventos oriundos de pensão ou aposentadoria. O texto tem uma falha textual ali que iniciou um debate, que surgiu aí um ou dois precedentes que ampliou. Mas hoje, e até tem um precedente administrativo do TRT da 4ª Região, mas especialmente precedentes judiciais do TRF da 1ª Região, que estão discutindo que a pretensão do ato de regulamentar a isenção foi ajudar a auxiliar aquelas pessoas que estavam vivendo grande dificuldade. E que na época que se criou a lei, que é uma lei do início dos anos 90, se entendia que as pessoas que estavam naquela situação de dificuldade já estariam aposentadas, porque o rol é idêntico à aposentadoria por invalidez. Não se imaginava que uma pessoa com câncer, uma pessoa com uma cardiopatia grave manteria a atividade e lutaria contra o diagnóstico, o que hoje já é algo muito comum. Mas a norma, ela permanece assim. Aí tem uma discussão jurídica bem complexa que avalia se a norma tributária ela pode ser interpretada ou não. Existe um artigo chatinho lá no Código Tributário, artigo 4º, que estabelece que a norma tributária ela é sempre taxativa. Aqui na 4ª Região, no âmbito judicial, os juízes estão ainda bastante teimosos e não aceitam a ampliação da tese. A jurisprudência aqui é negativa, mas, como eu referi antes, no TRF da 1ª Região já temos algumas decisões no âmbito de 1º e 2º grau, Distrito Federal e TRF, e o STJ se pronunciou em 2014 e 2015 dizendo que não existiria o direito, mas essas ações do TRF da 1ª Região estão lá para serem julgadas, então pode ser que modifique a jurisprudência. Isso no âmbito judicial. No âmbito administrativo, tem uma colega de vocês, que eu não me recordo o nome, que a gente acompanhou a sessão por um acaso, que tinha um tema do Sintrajuf, que o TRT da 4ª Região, primeiro negou o direito da colega. Eu não vou entrar no aspecto da parte do serviço médico, porque eu acho que eu, como advogado, eu tenho que ter um pouco de cautela, que é uma discussão bastante política. Mas o serviço médico normalmente nega tudo. E na Corte Especial Administrativa do TRT, eles discutiram o tema, ignoraram o parecer do serviço médico e concederam a isenção. Eu, como advogado, fico um pouco preocupado com essa decisão, porque eu acho que essa servidora pode ter problemas administrativos no âmbito da Receita Federal, porque pode ter um conflito aí de atuação, porque o TRT atua de forma delegada, mas o órgão fiscalizador é a Receita. Então, acho que aí pode gerar algum problema. Mas aí a servidora que vai enfrentar e ela, aparentemente, quem atuou por ela foi o próprio esposo. E no dia até eu não pude falar com ela, mas se ela tiver interesse, a gente pode auxiliar. Para os servidores que têm direito a discutir isso hoje, eu sempre digo, a tese existe, ela é muito interessante, ela é defensável, mas ela existe, ela tem uma barreira contundente no judiciário. Então, se o servidor quiser ajuizar, a assessoria jurídica tem total interesse. A gente faz essas ressalvas porque, se a ação for improcedente, ela vai ter uma sucumbência. E aí a pessoa tem que estar ciente de arcar com a sucumbência se for improcedente. E muitas vezes os servidores optam por não ajuizar em razão disso. Para o advogado é muito interessante. A maioria das teses, normalmente, algumas pessoas perdem para as outras começarem a ganhar. Então, aí, infelizmente, a gente vai ter que enfrentar isso em algum momento. Mas precisa de pessoas com vontade de lutar por essa pauta. É uma pauta defensável, tem jurisprudências favoráveis, tem jurisprudências desfavoráveis. Aí é uma fronteira a ser, uma disputa bem importante. A questão das deficiências, o grau, majoração, a data de ingresso. O artigo 7º ele estabelece que a avaliação tem que ser feita previamente. Ele tem algumas omissões no texto, porque ele fala no artigo 7º que tem que ser previamente submetido a uma avaliação. Aí ele estabelece a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data da promulgação da emenda. Então, da data do ingresso até a promulgação. Mas no parágrafo 2º,
Não, inciso 1º, ele estabelece o direito à totalidade de remuneração para quem ingressou antes de 2003. Então, abre uma certa lacuna nessa questão de como fica a questão do grau e da questão de eficiência de quem ingressou antes e não teve nenhuma avaliação nesse sentido. A partir do texto, eu entendo que, se for promulgado assim, vai ter que ser feita uma avaliação de cada servidor para estabelecer o grau a partir daquele momento. E aí, daquele momento em diante, está constituído o direito. E o texto também estabelece a possibilidade de reavaliar o grau, por exemplo, usar o caso do Ari, se me permite, a data do ingresso, como ele citou, ele entrou caminhando e saiu em cadeira de rodas. Se isso for, eu não sou médico, mas se isso for uma situação de majorar o grau, o projeto estabelece a possibilidade de reavaliar, e aí ele vai calcular o período de contribuição, estabelecendo um marco a partir do momento que houve a majoração do grau. Vai ter aí uma diferenciação de tempo de contribuição. Aí é conforme cada caso. Mas o texto tem essa lacuna, mas da leitura que eu faço, eu imagino que, sendo promulgado assim, todos os servidores que entraram com alguma deficiência vão ter que passar por uma avaliação, e aqueles que porventura tiveram majoração ou adquiriram alguma deficiência vão passar por uma avaliação também, e ali se estabelece o marco em diante. Como não existia essa previsão legal, nenhum servidor passava, a não ser os colegas que demandaram essa questão em razão do mandato de junção da Anajustra. A regra de transição que eu acabei de falar, a questão do serviço médico, como já foi provocado, tenho bastante críticas como advogado, mas por questões éticas eu me limito a considerar que eu tenho muitas críticas, e a gente já até avaliou de fazer algumas provocações, porque tem decisões bastante questionáveis do serviço médico, situações emblemáticas. Ele tem uma atuação realmente mais protetiva da administração. A questão referida do mandado de junção do Sintrajuf e uma decisão que ampare os PCDs. A Anajustra é uma associação nacional, como todos conhecem. Então, ela se aproveitou da realidade da primeira região para conquistar o mandado de junção deles. Os servidores aqui da 4ª região que procuraram o Sintrajuf nunca se manifestaram dizendo que, como foi explicado, todos esses percalços, nunca se manifestaram o interesse de pleitear a mesma realidade. Então, como o colega ali, ele buscou através do mandado de junção e agora está enfrentando aquilo que os agentes de segurança já enfrentam há algum tempo. Vai ter a avaliação do TCU, teve a redução de proventos e vai ter todas essas batalhas, e isso vai para a esfera judicial de alguma forma. Não tem, a gente pode entrar com mandado de junção? Pode. Eu não vejo mais como agora o momento mais adequado, porque a gente pode ultrapassar essa etapa, já que tem uma mandado de junção que vocês podem aproveitar no caso do trabalho. E no caso das outras justiças, eu imagino que seria mais interessante aguardar a PEC do que enfrentar a tese agora. A não ser que a PEC não aprove, aí a gente acho que vale uma reavaliação. Mas entrar com uma junção hoje, eu não vejo com muito propósito. Mas eu acho que é uma discussão que deve ser feita com a direção. Enfim, tendo negativas na via administrativa, é viável e uma junção seria procedente. A jurisprudência do STF é pacífico, é só ter uma negativa demonstrada, o STF concede uma junção para aplicar a norma da anistia privada. Uma ação coletiva que, para garantir provas integrais, eu acredito que essa ação teria muita dificuldade, porque tem uma concepção no judiciário que situações assim têm que ser avaliadas caso a caso. Até pode a gente utilizar a figura da ação civil pública, mas a ação civil pública ia levar para a necessidade de uma execução individual para reconhecer se aquela pessoa se enquadraria na situação, que seria praticamente uma nova ação. Então, acaba que cada servidor vai ter que discutir a sua realidade e aplicar a sua situação. Então, pode ser tentado uma ação civil pública? Pode, mas o efeito prático nessa realidade eu acho que não é o que o servidor tem interesse.
E acho que, por fim, se eu não esqueci nenhuma outra pergunta, a questão da capitalização, a reforma estabelece, no artigo 7º, parágrafo 4º, a ressalva que aqueles servidores que se enquadrem no FUNPRESP ou no sistema de capitalização, eles não entram em nenhum dos outros critérios estabelecidos no artigo 7º, com exceção da possibilidade de se aposentar com um tempo de contribuição reduzido. Então, ele pode se aposentar com um tempo de contribuição reduzido, mas se aposenta com todas as limitações estabelecidas pelo FUNPRESP, pelo regime geral, ou o que vier no regime de capitalização. Não sei se ficou alguma dúvida, acho que era mais ou menos essas as perguntas. Não entendi. Depois de apresentado o que, Milton? Tá, mas de quais perdas você está falando, no Se caso? aposentar como deficiente... Quer fazer a pergunta aqui no microfone? Porque daí a gente fica melhor, daí para a gente poder responder. Tá desligado? Oi. Hoje, atualmente, dentro daqueles aposentados que são no regime geral, nós temos o terrível fator previdenciário, né? Com relação a servidores públicos, o que pode ocorrer de perdas depois dele aposentado? Qual aí a implementação que pode haver, que possa haver redução? Assim, Gabriel, me corrige se eu estiver errado, tá? Mas com relação à reforma, a perda que uma pessoa, um servidor, o trabalhador que já está aposentado pode ter é no aumento da alíquota previdenciária. Tá? Salvo engano meu, essa é a única possibilidade. Por quê? Porque no momento que se aposentou, salvo casos que tem discussão judicial, esses casos eles podem ter alguma reviravolta, aquilo que não estiver ultimado na justiça, pode ter alguma reviravolta em relação ao que seria no fato gerador, certo? Mas já é considerado direito adquirido no momento que se aposentou. Por isso, né, não tem nenhuma reversão de critérios em relação ao que for aprovado na PEC. Me corrija se eu estiver errado. Não, assim, a reforma estabelece no artigo 9º uma conceituação clássica do direito adquirido. Ela estabelece que todo aquele servidor que contemplou os requisitos para a aposentadoria, para a pensão, para qualquer uma das condições discutidas na reforma, que contemplou antes da promulgação, é garantido a aplicação da legislação anterior. Está lá no artigo 9º. Então, para quem se aposentar antes da reforma, em todas as situações que são discutidas, o único alcance que vai ter realmente é quanto à alíquota de contribuição, que aí é algo bem contundente, porque até o presente momento a alíquota é diferenciada de quem está aposentado e quem está na ativa, e com a reforma proposta é uma alíquota linear para aposentado e ativa e progressiva conforme o valor que recebe de proventos, que aí vai variar chegando até a 21%, salvo engano. Então, aí vai depender de quanto receber. Quem recebe valores mais altos, próximo ao teto do funcionalismo público, vai ter uma alíquota máxima, que é 21% ou 22%. E aí vai reduzindo até o mínimo, que vai ser de 14%. Tá, Só o Ari fazer uma consideração. não teve nenhuma pergunta especificamente para mim, mas quero agradecer pelas palavras de vocês, né? Gladys, Sadi, Rafa, Marcelo, enfim. Eu volto a dizer, o projeto, da forma como está, nós temos que dar uma aprofundada. Porque há 3 anos atrás, como o Rui falou, eu representei o Sintrajuf
e a FENAJUF, numa audiência que nós tivemos com o senador Romero Jucá, que era o relator do projeto do senador Paim. Toda a nossa luta ela foi no sentido de que a paridade e integralidade ela é para todos, independente do ano que ingressa. O servidor que ingressou em 2005, ele ingressou deficiente. O servidor que ingressou em 2010, ele ingressou deficiente. A questão da paridade e integralidade na aposentadoria especial, ela não deveria ser discutida. Por isso que o senador apresentou um projeto complementando, porque essa é uma questão que nós, deficientes, nós entendíamos que ela é especial, porque nós precisamos do tratamento de saúde paralelo à nossa atividade. Nós precisamos de fisioterapia, hidroterapia, de acompanhamento médico constante. Sem contar que a nossa expectativa de vida é 10% menor do que um cidadão, uma cidadã não deficiente. Esse projeto, não. Quem entrou depois de 2013 não tem paridade, não tem integralidade, né? Paridade, a princípio, pela leitura que eu fiz, o doutor Gabriel pode me responder depois, já faço umas perguntas. Pelo que eu entendi, a paridade, a princípio, os deficientes estão, mesmo depois de 2003, estão com o direito da paridade garantido pela proposta. Não, a paridade não diz respeito ao tempo, né? Bom, depois o doutor pode responder. Outra questão que eu achei interessante aí, no nosso projeto, por exemplo, na nossa discussão inicial, nas comissões, e participei da audiência pública lá no Senado, de várias, uma questão que está colocada aí, na contribuição, é tanto para o homem como para a mulher. É igualdade, pelo que consta no texto. E uma outra questão que eu acho que eu volto a colocar, que naquele encontro que nós tivemos com o senador Romero Jucá, na garagem do Senado, que eu não sabia que alguns senadores tinham, o gabinete deles tinha garagem exclusiva. E ele nos atendeu na garagem porque o gabinete dele não era acessível para deficientes, né? Então, ele nos atendeu na garagem e ele colocou assim, ó, tirem da cabeça que vocês vão ganhar algo a mais do que a iniciativa privada. Está regulamentado da iniciativa privada, vocês não vão ganhar nada a mais. Mas o projeto do senador, a proposta do senador Paulo Paim, ela é muito mais benéfica para nós. E ela tem que ser nossa bandeira de luta. Essa proposta pode até melhorar, como eu falei, ela até é porque já melhorou em relação a propostas anteriores. E muito melhor em relação à última proposta do ex-vice-presidente Temer, né? Então, nossa luta tem que ser nesse sentido. E para finalizar, volto a bater naquela questão. Vamos marcar um encontro daqui a 30, 60 dias. Surgiram duas ideias interessantes aqui. A Gladys levantou uma questão da isenção. Tem alguns projetos tramitando na Câmara e no Senado nessa área, né? Que nós podemos, no encontro, aprofundar e, quem sabe, até usar o núcleo para lutar por essas propostas em relação à isenção de imposto para os servidores deficientes. E o Sadi levantou uma questão interessante de uma ação coletiva, talvez, não um mandado de injunção, mas uma ação coletiva, talvez, no sentido de garantir a tentar buscar a integralidade para os que não estão conseguindo e para os futuros que virão a se aposentar. Eu acho que é uma discussão que a gente
pode fazer no núcleo e depois levar nas instâncias do sindicato para, quem sabe, até apresentar numa assembleia e aprofundar melhor, né? Seria nesse sentido as minhas colocações. Obrigado. Então tem o Oswaldo. Não sei se tem mais alguém inscrito para falar, pessoal. Oswaldo. Não, eu queria perguntar com relação às avaliações leve, moderada e grave. É o próprio TRT, o TRF que vai fazer, a Junta de Saúde, ou vai ser o INSS? Vai ser uma avaliação no INSS? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é a seguinte: nós temos como fazer, através de algum deputado que esteja lá dentro, uma emenda? Porque eu acho muito estranho em relação o moderado se aposenta com 25 anos, o leve com 35. Eu acho muita diferença, e principalmente em relação às mulheres, porque as mulheres vão ter um acréscimo de tempo de serviço, porque era com 30 anos, eu acho, com menos, 27 anos, eu acho, a aposentadoria especial das mulheres, a mais, vai passar para 35 agora, o leve, o que é considerado leve. Eu acho que isso nós precisaríamos de ajuda de alguém lá dentro do Congresso para fazer uma emenda, e aí eu acho que é o sindicato que poderia tomar a frente, eu não sei como é que funciona, porque eu acho que isso aí é bastante injusto. Tem mais um questionamento aqui, Márcio. Mais alguém, pessoal? Vou fazer o seguinte, na fala da colega a gente encerra as inscrições, pode ser? Então tá. Boa noite. A minha pergunta é, nessa reforma da Previdência, os requisitos para aposentadoria especial levam em conta o tempo de contribuição, o grau de deficiência e a idade, é isso? Ok. Leandro, então. Sadia uma reinscrição. Mais alguém, pessoal, para a gente encerrar? Então tá. Não, é mais uma colocação aqui, pessoal, muito importante que a gente siga, né, com esses encontros aqui, como o Mari está falando, porque uma coisa que foi dita aqui, a sensação que a gente tem falando agora com relação ao nosso serviço médico aqui do TRT, a impressão que a gente tem é que nem sempre eles estão preocupados com a nossa saúde, né? Não só aqui no caso dos PCDs, mas como a categoria em geral, por vários fatores que a gente vê no dia a dia. Às vezes o colega lá chega mal, o caso que não teria mais condições de trabalhar, em vez de mandar para casa, tu já está terminando a tua jornada, não vai lá para o trabalho, volta. E outras situações aí, até por alguns dos médicos, aí não vou falar por todos, até não ter a devida consideração com as pesquisas de saúde do sindicato, desconsideração que até passa de alguma forma também pela administração do tribunal. E a pesquisa de saúde do sindicato é uma coisa séria, inclusive com relação à última, serviu de referência nacional, foi premiada, foi feita em parcerias aqui com muitas faculdades, foi uma pesquisa séria, e está para sair outra pesquisa aí. Então é uma briga grande que a gente tem aí, que se manter unido, pegar essa pesquisa de saúde, que vai sair, deve sair medidas aí para a gente brigar, e vão para cima, manter esses encontros aqui, que é muito importante. E outra coisa, contra a reforma da Previdência, ela é dura, ela é cruel, mas é uma luta que está começando. Teve um passado recente aí que tinha uma reforma que praticamente estava aprovada, a reforma do Temer, e se foi o Temer, não veio a reforma. Então tem uma luta boa para fazer ainda, a reforma atual está recém na CCJ, e o Maia está falando que não vai tocar a reforma enquanto não chegar a proposta lá da Previdência dos Militares, e nós já estamos falando em votar em abril. Lá no início do ano falavam em junho para ser aprovado, nós já estamos fazendo previsão para começar na CCJ a primeira comissão de 2 em abril. Então tem muita luta para ser feita, tá? E vamos seguir unidos nessa batalha aí. Ok, obrigado. Sadia, então, para encerrar. Doutor Gabriel, uma vez mais, hoje o fato de se aplicar
as regras da iniciativa privada para regulamentar, é aquela questão de não ter sido regulamentada até hoje a Constituição. Eu pergunto, eu li por alto, até confesso que não me detive examinando assim com mais rigor cada um dos artigos, mas eu lembro de ter passado os olhos sobre um artigo que, primeiro que falava nos 35 anos para o PCD, eu acho que é isso, né? O máximo, né? Hoje está em 33. Mas também em outro artigo, eu acho que ele falava em quem entrou antes de 2003 teria a integralidade dos vencimentos, para quem entrou depois seria uma média aritmética, que eu acho que o que nos aplicaram especificamente para o meu caso. Eu pergunto, logicamente, eu estando aposentado com 33, tenho direito adquirido, não vou, né, voltar a trabalhar mais 2 anos. Mas nesta parte da integralidade, o fato de eu ter entrado antes de 2003, me parece que não me prejudica nos 35, mas favoreceria a quem estaria na mesma situação que eu, de estar aposentado aos 33 anos e entrou antes de 2003. Hoje eu recebo a média aritmética, mas me parece que isso talvez veja como um ponto positivo, não sei se confirma essa questão, de que, obviamente, nem por isso, né, vou esquecer toda a luta que se faz aí para não deixar passar, mas nesse ponto me parece uma coisa positiva. E até na questão também que foi colocada aí de que antes não se tinha nada, era tudo estávamos pendurados no pincel aí das regras da iniciativa privada, mas nesse ponto, não sei se confirma, uma vez aprovado, não sobe para 35, mas no caso quem já está aposentado não vai voltar a trabalhar, mas teria assegurado a integralidade, é isso? Para quem entrou antes de 2003. Não sei se me fiz compreender. Mais ou menos. Deixa eu esclarecer. Eu acho que era esse aí que eu estava... Tá, eu vou começar as respostas então, para mais facilitar. Eu começo para essa questão já, tá? A reforma ela estabelece basicamente 2 possibilidades de remuneração para o servidor se aposentar em razão da condição de deficiência. Ela estabelece a possibilidade de se aposentar com a totalidade de remuneração do cargo efetivo, desde que se enquadre no parágrafo 10 do artigo 3º, que é o parágrafo que estabelece a idade mínima para as condições normais de aposentadoria. Então, assim, o que isso quer dizer? Vocês poderão se aposentar, os deficientes poderão se aposentar considerando o grau ali leve, 35 anos, moderado, 25, grave, 20 anos, os 20 anos de exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo, mas para atingir a integralidade vai ter que atingir a idade que está lá, que é os 65 homem, 62 mulher. Isso para a integralidade. Poderá se aposentar sem atingir essa questão da idade, aí é o inciso 2º, com uma média aritmética simples, contemplando o tempo de contribuição conforme o grau, e não tendo a idade para a integralidade, poderá se aposentar, aí vai ser um cálculo da média, que aí no caso é 100% da média aritmética simples das remunerações a contar de 94. Isso é o que o texto estabelece. A tua situação, eu imagino que eles devam ter aplicado a legislação atual, deve ter te aposentado com a média das 80 últimas remunerações. Imagino que deve ter sido esse o critério estabelecido na tua aposentadoria. Não teria como alguém já aposentado se aproveitar do texto da reforma, porque o ato de aposentadoria ele é revogável. Então, assim, não tem como alguém já aposentado desistir da aposentadoria. O Supremo já consolidou em uma decisão bastante polêmica. Quem já está aposentado não pode desistir para aproveitar uma norma nova. Então, quem não se aposentou e se essa reforma passar, vai ter essas 2 possibilidades. Contemplar esses requisitos de contribuição e atingir a idade e para se aposentar com proventos integrais,
ou indiferente da idade, mas contemplando a contribuição, o tempo efetivo no cargo e o tempo de serviço público com a média, a aritmética simples de todas as contribuições. Acho que, não sei se eu respondo a pergunta, mas é isso que está proposto no texto. A questão da paridade, o texto ele está mantendo a paridade para quem entrou antes de 2003, indiferente da condição de aposentadoria, se é integral ou não, ele mantém. E a mesma coisa para quem não está, não aderiu ao FUNPRESP, ou não é servidor que está no sistema, que vai estar no sistema de capitalização, ou seja, servidores anteriores a 2013, que nessa lacuna 2003 a 2013, que não aderiu ao FUNPRESP, vai manter a paridade. Os demais, aí a atualização é mesmo do regime geral. Tá? Quem fará a avaliação do grau de deficiência, o texto não estabelece quem é o responsável. Eu imagino que os órgãos vão ter que se estruturar para isso. Eu sei que a Justiça Federal tem uma estrutura para fazer esse tipo de estudo. Até quando o colega referiu que teve que ir ao INSS fazer a avaliação, eu conversei com o Rui na semana passada, se não me engano, sugerindo que servidores que tiverem situação assim, que se faça uma comunicação entre tribunais, porque a Justiça Federal tem servidores no quadro habilitados para essa atividade. Eles já, acho que desde 2012, ou enfim, próximo a isso, eles já têm no quadro todos os servidores necessários para fazer esse estudo. A gente já teve casos aqui de processos disciplinares que foi necessário fazer uma avaliação mais complexa, que precisou de essa avaliação interdisciplinar, que se encaminhou para o TRF um acordo entre tribunais. Então, teria essa possibilidade e acho que seria mais interessante. Mas imagino que a PEC sendo aprovada, todos os tribunais, eleitoral, militar, trabalhista, eles vão ter que se organizar, já tem previsão para os cargos, vão ter que fazer concurso e preencher a vaga. As vagas para ter todas as funções, para ter essa comissão interdisciplinar. Tá? E os requisitos para a aposentadoria, eu acho que eu acabei de responder, de certa forma, né? Os requisitos são esses, para chegar à integralidade vai ter que observar a idade, se quiser se antecipar, 62, para integralidade, indiferente de qual for as possibilidades, seja a especial, seja, todos vão ter que atingir 62 mulheres, 65 homens. Por exemplo, se tu atinge todos os requisitos, 55 mil, vamos supor, fevereiro do ano que vem, 2020, tá? E não vai ser, né? Mas vamos que aprove a reforma em novembro de 2019. A pessoa atinge tudo em 2020, ela vai, 55 vai passar para 62. Se a reforma passar, indiferente do tempo que faltou, se a pessoa faltou um dia, essa pessoa vai ser obrigada a trabalhar mais 7 anos, nesse exemplo. Essa é a proposta. As transições propostas na reforma são bem restritas para a integralidade. Diferente, aí, assim, muitas coisas que foram ditas aqui fica muito para o debate político, que o colega falou da questão do tempo de contribuição por grau. Juridicamente, a gente não tem muito o que atingir. Isso fica para o debate político. E a transição é outro debate político muito importante. A transição proposta na reforma do Temer, ela era muito mais singela. A proposta pelo Temer não era singela, mas o texto que estava lá, com todas as propostas e emendas aglutinativas, era muito mais leve para o servidor do que a que está agora. Mas o texto que chegou na reforma do Temer, ele era muito pesado. Então, toda a discussão que teve nas comissões progrediu uma transição mais favorável. Não foi nada votado, mas se fosse votado aquele texto, a transição proposta lá era uma penalidade de 30% do tempo que faltava. Então, se a pessoa faltaria 3 meses, 30% de 3 meses. Era mais leve. Mas isso vai ser a conjuntura política da proposta, a emenda que agora vai passar a ser discutida nas comissões, os sindicatos, e, enfim, a disputa vai ser bem forte.
Só fazer um esclarecimento. É que ela não consegue fazer esse microfone. Assim, a tradutora ela não consegue sem o microfone ajuda a gente a fazer a tradução daí. Só para fazer um esclarecimento, mas talvez até o Marcelo seja o mais indicado para fazer. Na tua fala aí tu dissestes que talvez um convênio entre o TRF e o TRT, que daí ele não teria essa necessidade de ir no INSS. Só para esclarecer a minha situação também, eu ainda não fui, mas terei que ir. O Marcelo se referia, obviamente, ao período em que ele trabalhou na iniciativa privada. Ele entrou no serviço público e não tinha ainda caracterizado como deficiente. Então, o TRT ele não analisa a situação pretérita. Sim. É só a partir dali. Então, para contar aquele tempo anterior de forma reduzida, e ao meu caso também, eu tenho praticamente 10 anos de iniciativa privada, e eu vou ter que ir ao INSS para ter reconhecido como sendo na condição de deficiente, tem repercussões posteriores, até para efeito de abono de permanência, para considerar esse tempo como sendo de deficiência, teremos, na regra atual, aí, pelo menos o que está colocado, a situação que está colocada, é que sim ao INSS. Eu acho que é na tua... Entendi. É porque, assim, quando ele referiu, eu entendi que para a identificação do grau atual teve que passar. Então, não é isso. Então, não entendi mal. É isso, né, Marcelo? Sim, toda a questão de tempo anterior ao ingresso ao serviço público, ela tem que ser discutida no INSS, indiferente de qual for a realidade. Só para complementar, ele foi feito essa perícia médica social lá no INSS para a comprovação de que eu era portador de deficiência com sequela de pólio. Não no grau. E eu achei assim que o médico foi fantástico. Em 3 minutos ele declarou que meu grau era leve. Sem me olhar, assim, ele não me olhou. Aí eu senti que ele tinha um certo dom, né, de vidente, médium, porque ele captou o meu grau era leve e pronto. Então ele fez isso aí só para complementar. Foi rapidinho, passou para a assistente social, que me atendeu, levou 10 minutos, demorou um pouquinho mais, mas ela queria saber sobre o processo dela que estava no TST, quando ela descobriu que eu era servidor do TRT. Também, só complementa, é verdade. Só complementou o dele lá do médico e pronto, e deu o grau leve. Então foi feito para ser acrescido na CTC a informação, não para definir o grau. Inclusive o médico ofendeu os médicos do nosso serviço médico, dizendo que eles não poderiam usar esse questionário do INSS para fazer essa avaliação, porque quem faz são eles, os peritos do INSS. Então o que eles fizeram, eles passaram por cima deles, isso ele dizendo nas palavras dele, foi passado por cima da autoridade médica do INSS para a avaliação desse grau. Então foi para isso que foi usado, só não... Mas o TRT avaliou o grau do senhor... Avaliou em função deste questionário do INSS. Ele pegou o questionário que o INSS usa e aplicou. É bastante questionável, porque na proposta da emenda ele não teria uma comissão interdisciplinar que englobaria todos os requisitos para fazer essa avaliação. Não. Então seria bastante questionável o procedimento adotado pelo TRT. É isso que eu estou também nessa ação, também está sendo colocado isso como... essa avaliação foi feita pelo TRT como uma avaliação independente. E bom, está encaminhado, vamos ver o que dá. Mas é isso aí, doutor. Então, pessoal, antes de encerrar aqui, tem algumas questões que foram encaminhadas pela internet. Teve até um e-mail, uma colega que não pôde estar presente, não estaria em Porto Alegre hoje, que é a Luísa Bergman. Tá? Antes teve aqui um comentário, o único questionamento, assim, que não foi uma questão mais individualizada. As questões individuais a gente precisa atender o servidor individualmente, né? Até para isso quero antecipar essa parte. A nossa assessoria jurídica, a nossa assessoria médico-psicológica, elas estão à disposição de todos os servidores sindicalizados. Esse atendimento ele não tem custo nenhum, né? Custo é a mensalidade sindical. E o nosso jurídico ele está à disposição para avaliar o conjunto de elementos individualizados de cada uma de vocês, para fazer uma avaliação e poder proporcionar para vocês, né, dados e essa, vamos dizer assim, essa avaliação, né, estou me repetindo aqui, mas essa avaliação mais do cenário de cada um, certo?
Então, a gente já está à disposição, vários colegas já procuraram o sindicato, já estão ou já fizeram ou estão com agendamento previsto para fazerem esse tipo de consulta, né, jurídica. Mas, assim, aí tem umas questões que são individuais, que foram colocadas aqui no Facebook, então, infelizmente, a gente vai precisar ter esse agendamento. O que teve de questionamento, assim, mais geral, foi no sentido de que, como é que fica com a reforma? Vai ter que cumprir idade mínima? Se quiser paridade e integralidade, como o Dr. Gabriel falou, vai. Né? Tem que cumprir idade mínima, porque a regra de transição, embora tenha vários elementos ali, no fundo é cumprir a idade mínima. Né? É uma regra de não transição, na verdade. E os questionamentos da Luísa, que eu acredito, quero registrar aqui, só para ela não achar que a gente desdenhou, né? Mas que já foram, de certa forma, respondidos ao longo do debate. Cabe abono de permanência ao PCD? Cabe. A regra do abono, como disse o Dr. Gabriel, ela é geral, cabe para todo mundo. Não tem nenhuma distinção, então ela é geral. No caso, a questão... A diferença é de 10 anos entre o tempo mínimo, aí na reforma, tá? Entre o tempo mínimo de contribuição, deficiência leve e moderada, que foi o que o Oswaldo também colocou, chegou a propor até trabalhar uma emenda. Entre leve e moderada 10 anos e entre grave e moderada 5 anos. Isso sim, se passar, seria questionável? Bom, eu acho que toda a reforma ela é questionável. Absolutamente todo o texto da reforma é questionável. Né, a gente não, infelizmente não dá nem para comemorar que vão regulamentar a aposentadoria dos PCDs no serviço público, porque vem uma bomba. Né? Então, no caso, aprovado o texto, é um texto constitucional, né, pessoal? Aí não tem o que fazer. Né? Salvo se daqui a pouco surgir uma interpretação de que há violação a algum princípio, alguma coisa que gere uma ação direta de inconstitucionalidade. Né, que não se discute agora, e seria um caso quando tiver o fato consumado, aí se avalia. E o que mais que a Luísa nos mandou? Como os PCDs estão expressamente contemplados no projeto, tornaria assim inócuo o mandado de injunção dali para diante? De certa forma, porque daí, né, o mandado de injunção é para tentar regulamentar o vazio da lei. Né, como a gente tem, por exemplo, para a greve. Né, tem uma série de dispositivos da iniciativa privada que se aplicam à greve no serviço público por mandado de injunção. Da mesma forma, seria em relação a isso. Né, então, só se fosse um ponto não regulamentado. É isso? É isso. Então, tá, aprendi direitinho. Bom, pessoal, então, assim, na verdade, né, pessoal, alguns colegas agradeceram. Em primeiro lugar, não tem que agradecer nada, porque o sindicato está fazendo sua obrigação. A gente é que agradece vocês estarem proporcionando a gente poder fazer esse debate. Né? Que mais? Acho que é muito importante a gente voltar a se reunir. Né? A gente está demonstrado aqui que tem um interesse, tem pelo menos uma dezena de pessoas acompanhando durante todo o vídeo pela internet, mais os colegas que estão aqui, já é um bom número para a gente começar a retomar esses debates. Né? Sei que tem outras dúvidas de questões outras, né? Que não só a questão previdenciária, mas a aposentadoria era um tema que estava pegando bastante. Então, da mesma forma que o Ari, né, da nossa parte, fica à disposição, fica aberto, né, a gente poder conversar e poder definir de que forma a gente vai dar continuidade para esses debates. Acho que nós temos aí resultados da pesquisa de saúde para apresentar, para a gente poder debater e ver como que os PCDs se posicionam, quais são as demandas que os colegas PCDs querem que sejam levadas pelo sindicato a partir desses dados. Acho que isso é primordial, né, e por isso a gente já vai precisar. Né? Então é isso, acho que fica daqui desse debate a necessidade da gente continuar. Né? O Ari está propondo, até para registrar no microfone, está propondo daqui a 30 dias a gente se encontrar de novo, e aí a gente vai conversando sobre qual o melhor horário, o dia da semana, para a gente poder dar continuidade, certo? Então, pessoal, não tendo mais nada, né, resta então agradecer a presença de todo mundo, registrar o nosso agradecimento para as trabalhadoras e trabalhadores do nosso sindicato, a Rosane, Daniel, Márcio, a Nathalie, não sei se eu estou esquecendo mais alguém, né? O doutor Gabriel da nossa assessoria jurídica, os nossos colegas da tradução em Libras, né? Agradecer, acho que uma salva de palmas para o pessoal que está trabalhando para nós aí até esse horário. Muito obrigado pela presença de vocês, uma ótima noite para todo mundo. Obrigado.